Então, Marcos, vamos começar então? Vamos, é bom estar falando com você, Helena, que é essa pergunta, acho que você que vai me ajudar a responder. Essa pergunta vem da Yolanda Domiciano, ela é lá de Jacareí. Né? Ela fala que tem acompanhado as videoconferências sobre o currículo, ela está dizendo que a ideia geral sobre itinerários ficou clara, né? Ela falou de um exemplo do que eles seriam na prática, né? Um exemplo de itinerário na área de linguagens, eu acho que a gente apresentou aqui, mas se não ficou claro, você pode nos dizer, né? E também lembrando que nós estamos também construindo ainda itinerários com temas, né, outros itinerários integrados, então a gente vai oferecer também para a rede posteriormente essa possibilidade, seria uma espécie de cardápio, né? Mas o que nós temos para consulta pública nesse momento é esse documento que está aqui. A Helena, ela pergunta o seguinte, ela gostaria de saber como os itinerários podem ou devem funcionar na PEI, né? Ela diz que uma vez que a estrutura pedagógica lá na PEI já é diferenciada. Você pode responder isso para ela? Sim, sim. Como vocês já acompanham, né, as escolas do programa Ensino Integral, ela tem algumas metodologias próprias, isso vai continuar. O currículo, ele é o mesmo para todas as escolas, independente se é do programa Ensino Integral ou de uma escola de tempo parcial. Esses itinerários também vão ser desenvolvidos na PEI e seguirão o mesmo organizador curricular. É lógico que, por ter uma especificidade própria de um horário estendido, né, talvez isso até facilite ou contribua para uma organização mais específica. Mas nós, posteriormente, vamos fazer uma orientação, assim que o currículo for homologado, né, porque como é um currículo de sistema, ele não é só para a rede estadual de educação, ele também é para as escolas municipais, né, que atendem essa etapa da educação básica, que é o ensino médio, ele é para rede particular, então ele é um currículo de sistema. Para as escolas do estado de São Paulo, da rede, né, estadual, nós vamos encaminhar toda uma orientação para adequar e para orientar essa prática no chão das escolas. Tá? Então, nós vamos estar atendendo todas as nossas especificidades depois desse currículo homologado. Por isso é importante a participação de vocês, tanto agora, nesse documento da consulta pública, como depois nos seminários, nas escutas que nós vamos fazer, porque nós vamos tomar a decisão junto com vocês. É a partir do insumo que vocês nos oferecem que a gente vai construindo esses caminhos, ok? Legal, Helena. Acho que essa resposta também ajuda o Wesley Moreira de Andrade, que ele tinha perguntado justamente sobre isso, na organização do professor, como é que isso vai acontecer, pensando nessa divisão por bimestre, por semestre, pensando nas provas externas, pensando na AP e tudo mais. Como a Helena colocou, para a rede estadual, vocês vão verificar que no documento da consulta pública, as habilidades estão de 1 a 3, porque em tese elas seriam da primeira à terceira série do ensino médio. Mas nós temos ainda essa divisão por bimestre. Então, para a rede estadual, né, pública, futuramente nós faremos essa divisão sim, né, porque nós temos as provas, nós temos avaliações, nós temos uma série de questões. Então, fiquem tranquilos, né? No primeiro momento, a gente precisa que vocês verifiquem esse documento, como ele está constituído, para que a gente possa, então, poder fazer esses documentos e responder essas questões para você, né? Deixa eu ver, tem uma questão aqui que é da professora Maria Aparecida Reginato, ela é da PEI, da professora Maria de Lourdes Vilela, né? Ela fala da importância da integração dos componentes do currículo, né, com as demais áreas de conhecimento, falando em língua portuguesa especificamente. Ela fala desse aprendizado global e tudo mais. E ela fala desenvolvimento de cidadão autônomo e por que não autodidata. Sim, quando nós falamos, se vocês verificarem os campos de atuação social, ou quando nós vamos para os itinerários formativos, quando nós falamos dos eixos estruturantes, todo esse movimento é pensando nesse cidadão crítico, autodidata também, porque ele vai participar pelo processo de investigação, de construção, de criação, de empreendedorismo. Então, todo esse movimento é uma construção pensando nessa figura que a gente tem há tanto tempo discutido, do aluno protagonista, do aluno com autonomia crítica. Então, o movimento vai nesse sentido, né? Uma pergunta que eu vou pedir para
Eu acho que até já foi feito anteriormente, mas eu pedi para a Eliana me ajudar, Helena, desculpa, me ajudar. A Juliana Paula Vitorino Mariano, ela acho que é a escola Jesus José Atab, ela pergunta o seguinte, né? De acordo com essa estruturação do currículo, mesmo valeria para o ensino médio o período noturno ou somente contemplaria o ensino médio no período diurno? Eu acho que a Helena até respondeu essa pergunta já, né, Helena? Na Então, outra videoconferência. Bom dia, Juliana. Bom dia. Sim, também contemplará o ensino noturno, né? Porque o currículo ele é o mesmo. Só que o que nós precisamos considerar são as especificidades do ensino noturno e o público do ensino noturno, né? Que pela especificidade de necessitar trabalhar e precisar estudar de noite, então nós teremos que respeitar essa característica, tanto da idade, né, quanto da intencionalidade do objetivo da escola, do projeto de vida desses jovens. Algumas adequações serão necessárias, e essas adequações ainda não foram construídas, né? Nós estamos ouvindo professores, coordenadores, diretores que trabalham com esse público, com essa especificidade do nosso ensino, para junto a gente encontrar aí o melhor caminho. Agora, nós estamos no processo de homologar o currículo, que é a parte curricular, as orientações, as habilidades, as competências, os eixos. Então, depois disso, homologado, né, que acontece até julho, mais ou menos, paralelamente a isso, a gente vai continuar as nossas escutas, agora considerando também toda essa característica mundial que nós estamos vivendo, né, da necessidade desse afastamento temporário, né, das nossas unidades de trabalho. Nós vamos aí tentar encontrar o melhor jeito de continuar essas escutas públicas com vocês, dependendo dessas mudanças temporárias, né, de local. Vocês percebem que todos nós estamos nas nossas casas, não estamos lá no estúdio da Rede do Saber, né, como vocês estão acostumados, mas nem por isso a gente deixa de estar aqui trabalhando, e vocês aí também, com seus objetivos, né, no trabalho, da vida e tudo mais, agora muitos em férias. Mas, assim, resumindo, o que é importante, professora? Assim, nós, homologando o currículo, nós teremos ainda muitas necessidades, muitas demandas que nós estamos construindo, ouvindo vocês, para tomar aí a melhor decisão. Para o ensino noturno, sim, vamos precisar fazer algumas adequações, mas como nós prezamos pela equidade, a qualidade da educação que chega para essa população precisa ser a mesma dos jovens que frequentam a escola diurna. Então, considerando isso, o que nós teremos que fazer para garantir a equidade para todos? Okay? Legal, Ariana. Próxima pergunta vai para o Tiago, que é de língua inglesa. Tiago, o Ralph da Silva Guerreiro, ele é da Diretoria de Ensino de São Vicente, né? A pergunta dele é a seguinte: de que forma o currículo paulista do ensino médio cuidará, ou está pensando em cuidar, né, dos multiníveis em língua inglesa? Então, ou seja, alunos que têm níveis de proficiência diferentes, né? Como é que isso está sendo proposto, como é que está sendo proposto esse trabalho? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Tiago? Oi, bom dia, Ralph. Então, o material de apoio, ele já vem sendo pensado nessa questão dos diferentes níveis de entendimento de língua inglesa que os alunos têm. Então, desde sempre a gente já está pensando nessa questão independente de se for um material para o primeiro ano do ensino médio, para o segundo ano, para o sexto ano do ensino fundamental, a gente está sempre pensando nessa questão de passar sempre do micro para o macro. Então, a gente não vai começar nada já de um nível muito avançado em questão de língua com o aluno. Então, acho que isso, independente do ano e série que o aluno está, é uma questão que a gente já tem pensado muito na elaboração do material, que vai como guia aí para a rede. E acho que basicamente é isso, né? Então a gente está sempre pensando nisso. Mesmo se a gente for tomar assuntos novos, a gente partir sempre de um ponto menor. E aí a partir dele ir crescendo ao longo das atividades e do bimestre.
Não sei se responde a pergunta. Esperemos que sim. Qualquer coisa a gente... Qualquer coisa retoma. O Ralph manda aqui para a gente de novo, né? Isso. Tem uma pergunta aqui que é da Kátia Cristiane Gaspar, ela é da Guarulhos do Sul, e ela diz o seguinte: o currículo do Estado de São Paulo, em sua versão anterior, claramente dialogava com as outras áreas de conhecimento. Essa nova versão traz essa mesma clareza? Então, existe esse diálogo sim, tanto que se você pensa nos itinerários integrados, já existe essa articulação com outras áreas. Se você verificar o que a área de linguagens propõe, esse diálogo está colocado lá. Mas a gente pede o seguinte, para vocês todos, a gentileza, se ao ler o documento isso não está claro, vocês não conseguem de fato perceber que isso está sendo contemplado no documento, por favor, na consulta pública, façam essa referência, coloquem lá para a gente, olha, nós não estamos, por exemplo, no exemplo que nós demos de integrado, vocês conseguem verificar essa integração mesmo entre as áreas, isso está claro, essa integração está clara para vocês, como é que isso acontece, isso é importante para a gente, né? Aí eu vou pedir, eu acho que tem uma outra pergunta, essa aqui acho que, deixa eu ver. Essa pergunta é da Cibele Cristina de Oliveira Jacometo, ela é da diretoria de Santo Anastácio, da Escola Estadual 18 de Junho. Ela diz o seguinte: como essa proposta curricular aliará gramática, literatura e língua portuguesa para garantir que o aluno de fato se aproprie desses conceitos e saiba aplicá-los frente a avaliações internas e externas? Então, professora Cibele, veja, você vai verificar que tem algumas habilidades que trazem a questão do trabalho com a norma padrão. Então, quando eu penso num aluno que vai poder se colocar criticamente diante de um texto, ele precisa conhecer quais são as estruturas que constituem esse texto. Então, o trabalho com a gramática, ele deve sim existir. Lembrando sempre, a gente sempre bate nessa tecla, né, já há algum tempo, dessa gramática de forma contextualizada. Então, como é que um exemplo claro, quando ele se depara com um texto que traz fake news, né? Quais são os mecanismos linguísticos que me ajudam a identificar que aquele texto é falacioso, ele traz fake news? Como é que esse trabalho, essa construção se dá? Se vocês pegarem o material que está sendo construído já para o ensino fundamental, na parte que trata da norma padrão, o grande desafio que nós temos é esse. Então, não é modelizar no sentido de dar para o aluno modelos muito conteudistas de trabalho, mas é trazer para ele o texto, né, e de que forma essa gramática funciona dentro desse texto. Eu entendo quando a professora coloca aqui, mas ele vai trabalhar, fazer uma prova fora, fazer um teste fora, e o modelo, às vezes, que ele tem, com o qual ele tem contato, não é exatamente aquele que nós estamos propondo na escola. Mas a ideia é que a escola tenha essa possibilidade de ampliar isso tudo. Então, lembrando, se eu quero um aluno crítico, um aluno autônomo, um aluno que tem a capacidade de pesquisar, ele precisa ter contato, sim, com esses outros modelos, né, de forma contextualizada, ele precisa saber que isso acontece. Então, é um desafio, nesse novo currículo a gente tem um trabalho muito grande com literatura, né, também. Então, eu acho que esse trabalho que a professora está propondo, de como articular isso, deve acontecer, e a gente espera que... Por isso que é importante, de novo, que vocês se debrucem sobre o organizador, se a preocupação da norma padrão, onde é que aparece nas habilidades da norma padrão? Quais são os objetos de conhecimento que estão ali elencados? Será que esses objetos darão conta de eu desenvolver essas habilidades com esses alunos? Por isso, de novo, esse movimento. A sua pergunta é muito pertinente, sim, nesse sentido. Pois não. Pois não. Só complementando a sua resposta, sim. Temos alguns encontros com o MEC, com o pessoal do INEP, e eles estão, como esse é um currículo orientado pela Base Nacional Comum Curricular, todos os estados, como eu disse, estão construindo seus currículos, baseado, considerando que está posto na base, e é um currículo para todos os estados da nossa federação. O INEP também está pensando em como alterar as suas avaliações de larga escala, né? O Enem, que é a prova de acesso ao ensino superior, considerando esse novo currículo que todos os estados estão fazendo, construindo seus. Uns já começaram o ano passado, já fizeram a consulta pública, alguns estados, né? São Paulo fazendo a sua consulta pública esse ano. Mas, assim, só para dizer que isso tudo está no radar das pessoas que estão elaborando essas avaliações, tá? Então, para a professora ficar tranquila
que toda essa organização vai ser considerada nessas avaliações de larga escala e de acesso para o ensino superior. Ok, Marcos? Ok. Deixa eu ver, temos várias perguntas aqui. Tem uma pergunta que o Marcelo Rodrigues de Souza mandou, da Escola Estadual Professor Lauro Sanches. Ele pergunta quais são as principais diferenças entre esse currículo que está sendo proposto agora e o anterior. A grande diferença para o ensino médio, professor, é justamente esse trabalho integrado dentro das áreas. Então, você antes tinha habilidades específicas por componente, agora você tem uma habilidade que atende a todos os componentes, né? Você tem competências que atendem a todos os componentes, algumas específicas. Então, existe uma diferença nesse sentido, tá? Desse trabalho, desse movimento de trabalho entre áreas, né? Mas, oi, pois não. Um outro ponto importante também para destacar do que vem de novo nessa flexibilização da forma de organizar o ensino médio é a composição da formação básica geral, né, que antes estava a parte comum, a gente passa a chamar de formação geral básica, que é uma parte do currículo onde é igual para todos, né, para todos os estudantes. E os itinerários formativos que compõem as 3.000 horas, que são partes indissociáveis, né, que não dá para a gente separar, mas que fazem parte dessa formação de 3.000 horas ou mais, que é organizada aí, então, onde o aluno vai estar escolhendo para se aprofundar e ampliar o seu conhecimento. Então, a formação básica geral mais o itinerário compõe. A formação geral básica é igual para todos, independente do itinerário que esse jovem escolha aprofundar, seguir, né? E o itinerário que vai compor isso. A formação geral básica vai ser igual pela orientação da BNCC, então será igual para todos os estados, tá? E os componentes, os itinerários formativos precisam respeitar as suas especificidades conforme está posto na legislação, os eixos formativos, as competências, né? E tudo balizado aí pelas 10 competências gerais. Então, tem uma mudança significativa, sim, onde tenta aproximar a escola, o que o jovem estuda da sua vida, desse estudante do século XXI, né? Onde o Marcos já bem pontuou, onde a gente preza pela educação integral, pelo protagonismo, pela autonomia desse jovem, aproximando, dando mais sentido à escola para a vida desse nosso estudante. Tem mais? Tem uma pergunta, agora vai para a Evânia de Arte, tá? É da Isabelle de Vasconcelos Corrêa dos Anjos, ela é da Centro-Oeste. A pergunta dela, Evânia, é a seguinte: por que não estuda-se a história da arte, sendo que é cobrada nos vestibulares? Então, você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a história da arte, se ela vai entrar nesse movimento, como é que funciona isso? A pergunta dela é essa: por que não estuda-se a história da arte, sendo que é cobrada nos vestibulares, tá? Bom dia, professora. Há muito tempo, vamos dizer assim, desde do currículo que ainda está vigente, que nós não trabalhamos mais a linha do tempo de uma forma linear, começar a estudar lá desde a pré-história, Egito, Grécia, Roma, nessa linha, mas de uma forma espiral, né? E nós pretendemos continuar nessa linha, que o aluno, ele não precisa partir da pré-história para conseguir entender o percurso da história da arte, de todo esse conhecimento. O que é importante? Não é um estudo específico de história da arte, mas ele vai estar contemplado dentro dos objetos de conhecimento quando estivermos falando sobre os elementos da linguagem visual, quando a gente estiver falando sobre os contextos da história. Então, não vai ser específico como era no tempo em que nós estudamos, que a gente começava lá, o professor começava a dar a história da arte desde a pré-história. Não, o aluno ele pode começar a estudar do Renascimento e voltar lá para a pré-história e partir para outros períodos da história da arte. Não vai ser linear, ele vai continuar sendo em espiral.
O aluno, sim, vai ter todo esse conhecimento de história da arte dentro dos seus objetos de conhecimento. Não sei se eu respondi o que ela queria, Marcos. Eu acho que sim. Né? Qualquer coisa ela nos fala. Tem mais uma outra pergunta, agora é do Carlos Augusto, essa vai para a educação física. Então, Luiz Fernando, a Mirna, se quiser apoiar, o Carlos Augusto é de Presidente Prudente. E ele diz o seguinte, a educação física, por si só, é uma grande metodologia ativa. Então, nessa nova proposta, é preciso que o aluno seja protagonista do processo, mas vejo que a articulação desses componentes precisa que a escola esteja preparada para essa articulação. Então, como será feito isso? É preciso articular a escola, o mundo, o mercado de trabalho e a vida. Então, dentro da educação física, como é que vocês percebem essa articulação, Luiz Fernando? Quer que eu responda? Repita a pergunta? Ficou claro que ele quer saber? Não? Ele fala dessa articulação. Tá. Ficou. Então, Marcos, eu acredito que essa articulação vai ser realizada dentro da construção dos materiais nos objetos de conhecimento, quando for construir e elaborar as atividades que vão ter na formação básica. E nos itinerários formativos, essa articulação com o mundo do trabalho será de todas as áreas num contexto, né? Não sei se eu fui bem claro, ou se a Mirna quer complementar alguma coisa. Você quer complementar alguma coisa, Mirna? Eu acho que é articulação mesmo, como você colocou, né? Ele fala da educação física, que ele coloca que já é uma grande metodologia ativa, pensando no trabalho que já é desenvolvido. Mas como nós colocamos, o grande desafio, e é um bom desafio nesse sentido, é a construção dessa articulação. Por isso que é importante que os professores de educação física, como você salientou, entrem na consulta pública e coloquem o que eles pensam a respeito, como é que essa construção pode se dar, né? Porque é esse... Mas eu acho que a gente está articulando isso, a escola, o mundo, o mercado de trabalho, a vida, quando a gente pensa em campos de atuação, quando a gente pensa em eixos estruturantes, a ideia é tentar garantir, da melhor forma possível, que esse jovem tenha todas as possibilidades, né, ao sair do ensino médio, ter melhores condições, né, de trabalho e tudo mais. Aqui temos várias perguntas, a gente vai responder, como a Helena falou, da melhor forma possível, né? Aí tem uma pergunta, não sei se a Helena pode me ajudar a responder, que a Lúcia de Fátima Ramalho, ela é acho que é a escola Johann Gutenberg. Ela coloca o seguinte, ela fala desse trabalho com as competências e habilidades voltadas para culturas digitais e novos letramentos, né? Mas ela fala das dificuldades que muitas dessas escolas ainda têm, principalmente as periféricas, com relação à inserção nessas culturas digitais. O que a gente poderia falar para ela, Helena, com relação a isso, né? Dessa dificuldade de acesso, pensando nas culturas digitais. Eu acredito, assim, quando a gente fala de cultura digital, a maioria dos jovens, eles têm acesso já às redes sociais ou à internet. Então, é claro que essa é uma pergunta que tem mais a ver com a questão de estrutura mesmo, mas a gente vai encaminhar, então, acho que o pessoal que cuida disso para que eles possam responder para vocês com mais propriedade. Mas sim, se eu tenho um currículo que tenha essa necessidade de imersão dentro da cultura digital, eu preciso garantir a melhor qualidade, a melhor forma de acesso possível a esse jovem, né? Então isso está sim no radar. Oi, Helena, pode falar. Marcos, pode falar. Só completando aí a sua resposta, como você, professora, deve já ter verificado, a gente tem um componente curricular hoje, né, do Inova, a tecnologia, que já vem trabalhando com isso, acho que traz muito insumo para a gente já não partir do zero, quando isso for desenvolvido nas nossas escolas, de como nós podemos trabalhar a tecnologia. Acompanhando o grupo que já atua com a parte de tecnologia na secretaria, a tecnologia com foco pedagógico, né, que a equipe lá da Liliane, os PCNPs das diretorias de tecnologia podem me ajudar aí junto com as suas equipes, mas assim, como eu sou um pouco leiga, né, eu vou tentar responder, mas a gente vai passar a resposta para a Liliane e ela vai completar e escrever. Mas o que eu sei é que não necessariamente
a tecnologia precisa de internet, né, de esse insumo tecnológico para ser desenvolvido. Então, existem algumas possibilidades que é possível você trabalhar, você levar para a escola offline, por exemplo. Mas isso também não impede que toda a secretaria, né, o nosso secretário, há todo um investimento para que a gente consiga, dentro de uma programação, estar trabalhando e estar levando esse insumo para todas as escolas. Sabemos das grandes dificuldades, né? Eu acho que a gente tem um pé na escola, todos nós viemos de escola, temos essa vivência nas nossas veias. Então, o desafio é levar, assim, para que esse currículo seja vivo e aconteça lá no chão da escola, respeitando o seu contexto e as suas especificidades. Mas, fora isso, nós estaremos encaminhando a sua pergunta para essa equipe pedagógica, né, que responde por isso, para que você tenha uma resposta mais completa. Ok? Legal. Tem uma pergunta que vem de Bragança Paulista, a Sheila Miguel de Moraes. Ela pergunta o seguinte, ela fala sobre os gêneros textuais. Ela diz o seguinte: os gêneros textuais são fundamentais para o trabalho de linguagens. Então, qual a visão desse novo projeto perante os gêneros? Então, o trabalho com os gêneros textuais está garantido. A grande diferença, ou talvez a grande ampliação, seja os gêneros digitais, né, que circulam nas mídias. Então, você tem trabalho com podcast, você tem trabalho com, enfim, todos esses gêneros que circulam, porque você sabe que nós temos alunos youtubers, nós temos alunos que já trabalham com as diversas possibilidades de gêneros textuais. Então, existe o trabalho com gêneros textuais clássicos, obviamente, né, que nós temos esse trabalho garantido, e também temos esse trabalho, e isso é o que o currículo propõe, vocês vão verificar que em várias habilidades, para todos os componentes da área de linguagens, esses gêneros novos aparecem, porque eles são fundamentais nesse modelo de mundo que nós temos agora. Então, a gente não pode deixar de lado aquilo que é fundamental e considerado clássico para que o aluno aprenda, até porque os gêneros novos, de certa forma, eles também dialogam com o que nós já tínhamos de gêneros textuais. Então, isso está contemplado, sim. Né? Bom, temos muitas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Marcos? Oi, pode falar, Helena. Já são 10h16. Já passamos. Gostaria que você escolhesse mais uma pergunta, a gente responde e finaliza essa nossa conversa com o compromisso de estar respondendo as outras perguntas e colocando lá no site do currículo da etapa do ensino médio, currículo paulista, etapa do ensino médio, as respostas por escrito até os próximos dias. Podemos fechar assim? O que você acha? Podemos sim. Tem várias perguntas aqui. Deixa eu ver. Sim, eu imagino. Isso é muito bom. É ótimo. Você sabe que na nossa última videoconferência nós tivemos 25 mil acessos. Eu acho que essa também vai... Tema que está tendo interesse. Isso é muito bom, né? Saber que todos podem estar contribuindo e colocando aí as suas práticas e vivências para a gente construir um currículo paulista da etapa do ensino médio que atenda todos os contextos das nossas escolas. Tá. O Edivaldo de Suzano, ele faz uma pergunta: em relação ao ensino médio, por que a estrutura é diferente, né, do ensino fundamental, né? Porque no fundamental nós temos unidades temáticas, habilidades, objetos de conhecimento. Então, lembrar para ele que no ensino fundamental nós temos habilidades por componente. Então, a estrutura é mesmo diferente, né? No ensino médio que nós temos esse trabalho articulado por área. Então, por isso que há essa diferença. Não daria para construir do mesmo jeito, porque nós não temos. Se vocês tem um currículo do fundamental, todos os componentes têm as suas habilidades específicas, as suas divisões específicas. Quando a gente trabalha por área, não dá para eu considerar, por exemplo, educação física tem unidade temática, mas em inglês já não tinha essa divisão, em língua portuguesa tem outra divisão. Então, qual é a divisão, a melhor divisão possível que contempla, né, essa estrutura para a área? Lembrando que a base que nós temos para essa construção são os documentos orientadores do próprio MEC, da BNCC, então a construção parte daí. Acho que isso responde, né, Helena? Sim, e assim, o que é importante
deixar claro para todos os nossos professores é que assim, o documento ele traz uma introdução. Nós falamos isso na nossa última VC. Essa introdução, ela traz as características desse jovem, né? Como é essa nossa juventude, quais são as suas características, e esse currículo e essa organização com uma parte básica e o itinerário que aproxima mais do desejo desse jovem, ele respeita essa característica do jovem, ele vai ao encontro desse movimento dessa nossa juventude. Então, por isso, como são etapas com estudantes em faixas etárias diferentes, essa organização ela precisava ser diferente para contemplar essas especificidades da nossa juventude. Ok? Então, assim, professor, se você tiver um tempinho, voltar lá na introdução, eu acho que isso está apresentado na introdução do currículo, mas eu tenho certeza que nós teremos outros espaços para voltarmos a conversar sobre esses e outros assuntos. Lembrando que hoje à tarde, às 15 horas, nós vamos ter uma conversa com a equipe de matemática. Amanhã, às 9 horas, uma conversa com a equipe da área de ciências humanas. E amanhã à tarde, às 15 horas, a equipe de ciências da natureza estará também com os professores dessa área e demais interessados. E na quinta-feira de manhã, uma conversa exclusiva com o pessoal do itinerário formativo da formação técnica e profissional, né? Então, a gente dividiu assim para contemplar todas as áreas, mas não vai ser a nossa última ação. Nós teremos outras formas de estarmos mais próximos e aí conversando sobre as principais dúvidas. Ok, Marcos? Ok, eu queria dizer que nós temos já quase 200 perguntas, então, como a Helena falou, nós vamos distribuir, né, responder essas questões todas, todos serão respondidos. As que não se relacionam diretamente à videoconferência de hoje também serão respondidas pelos canais, né, competentes. Eu queria só agradecer a participação de todos, a gente tem perguntas muito interessantes, infelizmente não dá, né, conta, a gente respondeu algumas só, mas é isso, é essa participação efetiva de todos que a gente gostaria de priorizar, agradecer muito a equipe de redatores da área de linguagens, o pessoal que trabalha muito, não é algo simples, a gente tem muita coisa por fazer ainda, mas é uma equipe bem integrada e acho que esse é um trabalho que a gente precisa valorizar, preservar. Por isso que é importante que vocês nos ajudem na consulta pública. Coloquem nossas dúvidas, questionamentos, críticas. Isso é muito importante para essa construção. É isso, só tenho a agradecer, Helena. Sim, eu também gostaria de agradecer a todos, principalmente os nossos PCNPs, que sempre contribuindo, né, participando dos nossos encontros, participando de todas as vezes que nós os conclamamos a nos ajudar, eles sempre prontos, né, para ajudar os nossos supervisores, diretoria de ensino, em nome dos dirigentes, diretores, professores. Então, nos ajudem com a sua participação, colaborem, é muito importante, nos ajudem também a divulgar, né, porque sabemos que nesse movimento de férias, essa comunicação pode aí não chegar para todos. Então, nos ajude, por favor, a divulgar que a consulta pública está aberta para a comunidade, para os interessados, os nossos estudantes, é bem importante que eles participem, que eles são partes importantes de todo esse processo, nós precisamos ouvi-los, né, porque é para eles todo esse movimento, e se nós queremos jovens protagonistas, precisamos contar com todos os nossos grêmios. Então, se vocês puderem mobilizá-los, né, para que eles também façam as suas contribuições, nós agradecemos aqui imensamente, teremos outros encontros. Obrigada, equipe de linguagens, e até um próximo dia. Em breve. Um abraço. Obrigado. Bom dia a todos.